Meus amigos, parecem que os métodos da Nintendo estão salvando a indústria dos games mais uma vez. O update 18.0.1 chegou ao Nintendo Switch e finalmente tivemos novas informações sobre Metroid Prime 4, ainda que sejam rumores. Mas esse tem um embasamento interessante. Uma nova Nintendo Live foi anunciada e no que estamos jogando de hoje vou falar pra vocês as minhas impressões sobre Pixel Cross Story of the Seasons. Tudo isso e muito mais no Core News de hoje, meus amigos, então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Mas antes da gente começar, galera... Ah não, cara, como que pula essa propaganda aqui? Aposto que vocês já pensaram nisso, né? E, cara, às vezes você tá navegando aqui no YouTube, aparece umas propagandas... Meu Deus, que propaganda é essa? Não, e tem uns vídeos que tem propaganda sem parar. Quero pular e não dá, cara. Cadê aquele botãozinho ali do YouTube? Mas, nordvpn.com/coelho no Japão. Vocês sabiam que o YouTube não coloca propaganda nos servidores albaneses ou moldavos? Pois é. Entre aí no seu NordVPN, coloca lá no servidor da Moldova ou da Albânia e pronto. Vocês vão poder assistir aqueles vídeos qualquer no YouTube sem precisar ver as propagandas e de forma oficial. Chega de ficar baixando esses adblocks aí que ficam roubando as suas informações que são inseguras, ou até mesmo adblock que tá deixando o YouTube lento, tá? Pois é, se seu YouTube tá lento, agora você já sabe por quê. Entra aqui na descrição, coelhinojapão.com/nordvpn. Eles estão com uma promoção de aniversário do NordVPN, com descontaço pro plano de 2 anos, e que você entrando através do meu link exclusivo, você recebe 4 meses grátis extras. E o melhor de tudo, garantia grátis de 30 dias, caso você queira, eles devolvem o seu dinheiro. Nos últimos anos, todo mundo entendeu a importância de ter uma VPN, depois que o cartão da minha mãe foi clonado aqui em casa, só por navegar em sites comuns, cara. Colocamos a NordVPN, nunca mais tivemos problemas. É um servidor seguro, rápido, sem lag, inclusive serve também para proteger o seu Nintendo Switch. Então, galera, ter uma VPN é básico e muito importante hoje em dia. nordvpn.com/coelho no Japão. Aproveita a promoção de aniversário, plano com desconto, 4 meses grátis, 30 dias de devolução do seu dinheiro. Mais segurança, menos propaganda, o que vale pra internet inteira, não só o YouTube. NordVPN, melhor opção, links aqui na descrição. E agora bora pras notícias. Meus amigos, parece que a indústria dos games está entrando numa crise novamente. Falando que a corrida por gráficos arruinou o mundo dos games e que os métodos da Nintendo é o que está salvando. Pois bem, novos dados estão surgindo agora que mostram mais uma vez que a Nintendo ela tá na frente quando se trata de proteger a indústria que a gente gosta, cara. Uma nova pesquisa do Newzoo mostra que o tempo médio de jogos no PC e nos consoles diminuiu 26% desde 2021 e novos jogos têm que competir com o sucesso de jogos mais antigos. O que quer dizer novos jogos, jogos mais antigos? Olha essa matéria, cara. Apenas 66 jogos representaram 80% de todo o tempo jogado em 2023, a maioria de jogos mais antigos. Eu tava vendo esses vídeos aqui do Leon e da Nilce, cara, falando sobre a indústria dos games estar em crise, que eles lançaram recentemente e que a indústria tava lascada por causa disso. O que essa pesquisa mostra? Que as pessoas não estão jogando jogos novos mais. A gente, obviamente, né, joga jogos novos, mas estamos falando aqui de uma tendência de mercado agora e isso pode ser muito prejudicial para a indústria. Se a gente ver aqui os dados, por exemplo, de PC, a média do tempo de lançamento dos jogos que as pessoas estão jogando atualmente é 9.6 anos. A galera tá jogando jogos de 10 anos atrás no PC em sua maior parte. Se você pega PlayStation, por exemplo, você vai ver uma média de 7.4 anos. Jogos que foram lançados há muito tempo atrás. Se você pega Xbox, por exemplo, é uma média bem parecida ali e os jogos também são bem parecidos, 7.2 anos. Isso aqui são os dados de 2023, tá? Jogadores nessas plataformas não estão jogando tantos jogos novos, estão jogando mais jogos antigos. Agora, se você pega o Nintendo Switch, por exemplo, essa média é muito mais próxima e condizente com o tempo de vida do console. 3.9 anos. Lembrando que o Nintendo Switch ele está no seu 8º ano de vida e as práticas da Nintendo e a forma com que ela lida com o mercado incentivam mais as pessoas a estarem jogando os seus jogos mais recentes. Você vê aqui nessa lista que o único jogo third party, ou seja, não é um jogo first party, não é um jogo para PlayStation feito pela PlayStation, não é um jogo da Microsoft feito para Xbox, não é um jogo da Nintendo feito para Nintendo. O único jogo third party, ou seja, que a maior parte dos jogos que são lançados são de empresas que fazem jogos para os videogames, single player, ou seja, que não sejam daqueles jogos live service ou que seja free to play, que entrou nessa lista em todos os consoles foi o Nintendo Switch. E qual o jogo? O Hogwarts Legacy. Isso também é mais uma prova que muitas pessoas falam, poxa, por que vai jogar The Witcher 3 tendo que você tem gráficos melhores, não sei o quê? Por que você vai jogar Hogwarts Legacy no Switch em vez de jogar em outras plataformas?
o único third party single player que entrou nessa lista aqui, cara, dos top 10 mais jogados de 2023 foi Hogwarts Legacy no Nintendo Switch, que, lembrando, ele foi lançado no ano passado, muito depois dos outros lançamentos. Ele também é um jogo mais recente do Nintendo Switch. O que tá acontecendo, então, pra indústria tá fazendo isso? Hogwarts Legacy, cara, ele foi um jogo que, no ano do seu lançamento, ele bateu tantos recordes, ele foi o jogo mais vendido de 2023 nos Estados Unidos, passando o recorde até mesmo de Call of Duty Modern Warfare 3. E não é apenas isso, cara, surpreendeu muitas pessoas quando a gente viu que a Warner Bros., mesmo tendo o jogo mais vendido de 2023, decidiu transformar as suas maiores franquias em live service. E as pessoas torceram o nariz para essa notícia, porque foi o que aconteceu lá, como por exemplo, um jogo do Suicide Squad, que era para ter sido um jogo mais na pegada ali do Batman Arkham, que são jogos muito aclamados, e eles transformaram meio que num live service, que são esses jogos que, beleza, você compra, mas você é incentivado a ficar naquele jogo para sempre ali, que eles vão sempre colocando mais conteúdo, e aí você compra uma skin do personagem. E tem uma série de práticas nesse jogo e em jogos desse tipo que as pessoas criticam muito também. Mas então por que a Warner, cara, em vez de investir em jogos single player, que teve o jogo mais vendido de 2023, vai investir em live service? Olha pra essa lista aqui, cara. Você pega o número 1 em praticamente tudo, ou melhor, em tudo mesmo. Fortnite é um jogo live service. Ah, mas Fortnite pode ser um jogo fora da curva. Não. Roblox, Minecraft, Counter-Strike, The Sims, todos esses jogos, cara, eles acabaram virando. E isso tá acontecendo também com Call of Duty agora, que o jogo tá meio que, entre aspas, perdendo a sua identidade, que eles estão fazendo skin de dinossauro, arma de dinossauro, tipo, o que isso tem a ver com Call of Duty, né? E a galera já tá meio que criticando. A Fortnitização dos jogos tem que acabar. Call of Duty perdeu completamente a identidade visual da franquia com essas ideias de skins pra ver se convence jovem emocionado a jogar o jogo. E se você for ver, tem 9 mil likes essa postagem, enquanto que a postagem original desse anúncio no Call of Duty, ela tem 7 mil. A crítica ultrapassou a quantidade de pessoas que curtiram o anúncio. Isso mostra que a indústria, ela tá indo nesse caminho dos jogos em live service. Mas por que eles estão indo? Porque, galera, os jogos estão ficando cada vez mais caros de produzir. A gente vê, por exemplo, aqui Skull and Bones, né, da Ubisoft, que ficou famoso por causa daquela frase do CEO dizendo que ele não era um jogo AAA, ele era um jogo quadruplo A, ou seja, ele é um jogo muito mais caro ainda do que os jogos AAA. E não foi só o Skull and Bones, Far Cry 6 também foi classificado dessa forma, e já tem executivos de grandes empresas falando que o seu próximo jogo vai ser um quíntuplo A. Ou seja, a indústria, ela tá meio que ficando aquela coisa completamente megalomaníaca, só que isso é insustentável. Hoje em dia, os jogos de consoles, eles não têm a capacidade de vender mais do que isso. Se você pega entrevistas ali, até o Leon mostra muito bem isso aqui lá no vídeo dele, os executivos mostrando que não dá pra cobrar ainda mais caro nos jogos, apesar do custo dele estar ficando mais caro. Então as empresas, elas estão fazendo com que esses jogos, eles durem mais no mercado, eles fiquem mais tempo, o que nem sempre é uma coisa boa para os jogadores, até porque você pega o próprio exemplo do Suicide Squad mesmo, que daí, cara, quando eles lançam uma missão nova, uma skin nova, em vez daquilo contar como uma DLC que você vai realmente aproveitar no jogo, não, você pode pagar para desbloquear, ou você tem que fazer um grind, nossa, enorme para poder ter aquele conteúdo no jogo, sem você precisar pagar extra, né, porque ele já é um jogo comprado. Isso acontece também nos FIFAs, né, naqueles pacotinhos de jogadores que o pessoal fica gastando mó grana comprando, e não é a maior parte das pessoas que tá gastando essa grana comprando. São 5% que são das pessoas que gastam muito dinheiro nesses jogos, que estão financiando esses jogos todos, porque são aquelas pessoas que ficam extremamente viciadas. As outras, de duas uma, ou elas vão ficar apenas jogando a parte gratuita, ou elas vão ser oneradas por causa dessas práticas que acabam canibalizando a parte do game design para os jogadores que só querem jogar o jogo numa boa. E cara, tem um limite também de quantos jogos gratuitos vão conseguir sustentar a indústria, porque olha só, as pessoas, elas têm um tempo limitado de jogo, você não tem tempo para poder jogar vários desses jogos eternos durante a sua vida toda. Quando são jogos single player, né, se a gente olha aqui, por exemplo, sei lá, um Zelda Tears of the Kingdom, Mario Bros Wonder, você pega, você vive aquela experiência e você passa para o próximo jogo. Agora, quando se trata de um jogo como League of Legends, pô, você joga aquele jogo por anos, Valorant, você joga só aquele jogo por anos. E até que ponto isso vai ajudar de fato a indústria a crescer, de uma forma que as empresas que fazem jogos também tenham oportunidades de melhorar e fazer mais os seus jogos, e mais pessoas entrem e conheçam uma variedade nova de jogos, sem que para produzir um jogo novo precise de um orçamento extremamente escalafobético. Então, mais uma vez, a gente tá vendo a Nintendo lá não seguir
seguir a tendência do mercado. Enquanto a gente vê em todas as plataformas a tendência aqui, ela ser realmente as pessoas estarem jogando jogos de live service e a maior parte dos jogos se tornando live service, mesmo contra a vontade de alguns jogadores, que no fim das contas acabam pagando mesmo assim, né? E muitos desses jogadores gastam muito mais do que os R$300 na hora de comprar um jogo novo, ou 350 se você tá falando de um jogo de PlayStation 5, por exemplo. Elas vão gastando e gastando e gastando, quando vai ver, gastou mais de R$1.000, mais de R$2.000 ao longo de um tempão. E estão jogando aqueles jogos lá foram lançados há 9 anos atrás, 7 anos atrás. E no caso do Nintendo Switch, se você pega e olha esses dados, você vai ver que, beleza, Fortnite continua em primeiro lugar ali. Em segundos já tá o Zelda Tears of the Kingdom, que é um jogo que foi lançado no ano de 2023. Em terceiro, Mario Wonder, que é um jogo que foi lançado no ano de 2023. Em sexto, Pokémon, que é um jogo que não foi lançado em 2023, mas foi lançado no finalzinho de 2022. Hogwarts Legacy, que foi o jogo que foi lançado em 2023. E aí tem alguns outros, por exemplo, Animal Crossing, que é de 2020, Super Smash Bros. Ultimate, que é de 2019, Fall Guys, que lançou no Nintendo Switch, se não me engano, em 2022, muito depois dos outros jogos também, e o Mario Kart 8, que no caso é o Mario Kart 8 Deluxe, né, que foi lançado em 2017, mas que é um jogo que tem um número inacreditável de quase 70 milhões de unidades vendidas, se a gente considerar apenas no Nintendo Switch mais de 60 milhões de unidades vendidas, se tornando o 6º jogo mais vendido da história, né, vendido no caso. Então é de se esperar que ele esteja aqui nessa lista, né. E a matéria aqui, ela conclui que quase todos os gêneros de jogos estão experimentando um declínio no engajamento no ano passado, com algumas exceções ali, como jogos de tiro em terceira pessoa e jogos de RPG de ação. Mas esses dados aqui de que as pessoas não estão jogando jogos novos nas plataformas é um dado preocupante para a indústria dos games como um todo. E mais uma vez, a Nintendo indo na contramão disso. E apesar de ser muito criticada, é quem tem mantido, né, esse ecossistema muito saudável, até mesmo nos jogos indies. Por isso que tem muitos jogos indies que são exclusivos de console para o Nintendo Switch, por exemplo. As apresentações de jogos indies focadas, né, nos jogos indies que a Nintendo faz, e a forma com que ela não está correndo atrás de cada vez mais orçamentos fora da caixinha ou de live service ali nos seus jogos, para que eles façam sentido para as pessoas jogarem. E mesmo assim, os jogos da Nintendo continuam no topo dos jogos mais bem avaliados ali da história. Não é necessário isso para poder fazer jogos bons. Eu acho que os executivos da Nintendo, eles têm uma mentalidade a muito longo prazo. Afinal, a empresa tem 100 anos de idade, eles precisam sobreviver a longo prazo. Eu quero saber o que vocês acham disso. De no Nintendo Switch ser 3.9 anos ali, a média da idade dos jogos que estão sendo jogados, enquanto nas outras plataformas está ali nos 7 ou até quase 10 anos no caso do PC. Vocês acham que isso é bom? Vocês acham que isso é ruim? Vocês acham que a Nintendo tá fazendo algo de certo ou que o resto da indústria é que tá fazendo algo de certo e não vai ter problema nenhum com isso? Comenta aqui embaixo com respeito, por favor, a opinião de vocês também. Agora, amigos, fica o alerta que a versão 18.0.1 do update do Nintendo Switch foi lançada. Vocês já podem fazer os updates aí do Nintendo Switch de vocês e aparentemente é a Nintendo correndo atrás ali da galera da pirataria para poder impedir que as pessoas utilizem os seus jogos, e se alguém atualizar provavelmente vai, ó, bricar ali o seu console. As notas do patch dizem o seguinte: corrigido o problema em que alguns pontos de acesso sem fio, ou seja, do Wi-Fi, não poderiam ser encontrados ao configurar uma nova rede sem fio. Se você não conseguir atualizar para a versão 18.0.1 devido a esse problema, mude temporariamente a configuração de segurança da sua rede sem fio para apenas WPA2 AES, para que você possa se conectar sem fio para baixar e instalar a atualização do sistema. Depois de atualizar a versão 18.0.1, restaure a configuração de segurança da sua rede para a configuração anterior. Isso talvez corrija alguns problemas que eu vejo as pessoas tendo. Um deles, por exemplo, é compartilhar a internet do seu iPhone, né, com o seu Nintendo Switch. Algumas pessoas têm problema, de repente isso aqui vai ajudar a resolver isso. Teve também melhorias gerais na estabilidade do console para melhorar a experiência do usuário, que a Nintendo sempre fala que tem isso, né, e não dá muitos detalhes, mas normalmente isso aqui envolve ali impedir o lance da pirataria. Talvez esse update também resolva um outro probleminha que algumas pessoas estavam se queixando, né, uma delas até me marcou lá no Twitter falando que o online do Mario Kart 8 Deluxe estava instável, estava tendo problemas. Às vezes quando você entrava ali no campeonato mundial que tem, ele funcionava, às vezes não funcionava, e essas melhorias ali desse update, essas melhorias gerais, podem estar corrigindo isso também. Sempre aquele perfil Oatmeal Dome que faz o datamine, tenta descobrir coisas extras que podem ter acontecido nesse update,
Mas dessa vez ele não encontrou nem mesmo um update nos xingamentos, né? Que normalmente a Nintendo ela faz ali uma atualização dos xingamentos para que as pessoas não fiquem utilizando em nicks, né? De jogos online e tudo mais. E aparentemente dessa vez não teve nenhum update. A Nintendo não tem lançado nenhuma nova funcionalidade, né? Pro videogame já há algum tempo. E os comentários quando sai um update do Nintendo Switch normalmente são esses, né? 3 coisas são certas na vida: a morte, os impostos e melhorias gerais na estabilidade do sistema para melhorar a experiência do usuário, que é o que a Nintendo sempre fala. Mas dessa vez parece que está sendo útil mesmo. É uma pequena solução, mas parece útil para quem está tendo problemas de Wi-Fi. É isso. Não se esqueça de fazer o update aí do Nintendo Switch de vocês para ficarem os mais atualizados e também de atualizarem os Joy-Con de vocês também, que normalmente recebem update juntos ali com o update de sistema, beleza? Mas não foi apenas o Nintendo Switch que teve um update não, galera. Metroid Prime 4, finalmente novas informações. E essas informações vêm através de um rumor, tá? Só que não é um rumor de que alguém ouviu falar de alguma coisa. Não, na verdade esse rumor veio de uma postagem do LinkedIn de um dos funcionários que está trabalhando no jogo. O Dr81 encontrou um currículo de um dos produtores que trabalham na Retro Studios e dentre as especificações de destaque está o foco em manter uma taxa de atualização que garanta 60 FPS nos jogos da Nintendo. Ou seja, o que a galera tá entendendo disso é que ele basicamente confirmou que Metroid Prime 4 vai ter 60 frames por segundo. Lembrando, rumores, galera, o jogo não está pronto ainda. Nessa entrada do LinkedIn de um dos funcionários que está trabalhando na Retro Studios, ele fala que a responsabilidade dele inclui combinar HLSL, Houdini, script de editor de jogos, codificações em AMD C++ para criar visuais complexos, né? Que é o que se espera do Metroid Prime 4 ter grandes visuais ali no Nintendo Switch. Criar HDAs para gerar proceduralmente modelos e texturas codificados por dados, simulações de flow map e etc. Isso tudo tem a ver com o pipeline de gráficos do console. É interessante isso aqui, gerando proceduralmente modelos e textura codificados por dados, o que diminuiria tecnicamente a necessidade, por exemplo, de você colocar todas as texturas dentro do jogo, né? Pode diminuir a quantidade de gigabytes ali do jogo, porque algumas das coisas estão sendo geradas proceduralmente, o que pode também gerar uma qualidade visual maior, porque não precisa ter aquele arquivo inteiro da textura ali dentro do jogo, mas pode não ser apenas sobre a textura isso aqui, tá bom? De qualquer forma, é parte da responsabilidade dele, provavelmente uma técnica que está sendo utilizada ali dentro do Metroid Prime 4. Efeitos de ambientes interativos, chuva, vapor, lava, reações de tiro, efeitos de viseira, que é algo que a gente amava no Metroid Prime, né? Que aqueles efeitos de viseira que davam maior imersão e etc. Colaborar entre disciplinas para garantir que o mundo do jogo ganhe vida com detalhes e floreios. Espero que os jogadores percebam. A gente vai perceber. Os floreios são os detalhes mínimos, aquelas coisas ali que eles realmente fazem o mundo ficar rico, né? Galera, Metroid Prime 4, se isso aqui, mano, tiver certo, é mais um indício, além de todos os indícios que a gente já tem, que esse jogo vai ser lindo. A franquia Metroid Prime sempre empurra ali o console no máximo, né? E o Metroid Prime Remastered, né, o relançamento que eles fizeram para Nintendo Switch, já é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch, então ansiosíssimo para o que eles vão fazer no Metroid Prime 4. Ele também se especializa na criação de recursos visuais baseados em energia, hologramas, campos de força, projeções, vidros de ficção científica e etc. Então a gente já pode esperar aquela coisa toda ali de Metroid Prime 4. E o interessante, otimizar o conteúdo para ajudar os projetos a manter 60 FPS em jogos no hardware do Nintendo Switch. O cara praticamente aqui é responsável por muita parte ali dos gráficos do jogo, né? Um dos responsáveis por isso, e uma das responsabilidades deles é manter o projeto em 60 frames por segundo. Então, galera, ótimos indícios isso aqui, viu? E as responsabilidades deles são Metroid Prime Remastered, um dos gráficos mais bonitos do Switch, e o Metroid Prime 4 também para Nintendo Switch. Palmas, galera! É lógico que a gente tá na expectativa realmente ali de ver um trailer novo, alguma novidade, mas isso aqui já trouxe bastante coisa pra gente imaginar o que a gente pode esperar do jogo, né? Esse ano, com certeza, a gente deve ouvir falar sobre o Metroid Prime 4, isso se não for lançado esse ano mesmo, né? Vamos ver o que a Nintendo vai fazer, mas a expectativa das pessoas já tá positiva, né? O próprio Leon The Past falou aqui, ó, Hylia podia dar essa benção pra gente, né? Nem tô falando dos 60 frames por segundo, porque pra mim isso é irrelevante, mas só o Metroid Prime 4 mesmo, com a qualidade do Metroid Prime 1 Remaster, todo mundo ia ficar apaixonado. E é isso que a gente quer, cara. Pelo menos, Metroid Prime 1 Remaster foi um deleite de jogar, jogo delicioso demais. Zerei ele 2 vezes no Nintendo Switch, jogo muito gostoso. E o que a gente quer, cara, é que o Metroid Prime 4 tenha essa mesma qualidade. Porque o Metroid Prime 2 e o 3 são excelentes, mas eles não são tão bons quanto o primeiro. O que a gente quer é que a Nintendo consiga atingir aquele alto de novo, cara. Será que eles vão conseguir? Bom,
Hylia podia dar essa benção pra gente mesmo, né? O que vocês esperam disso? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E falando em Metroid ainda, galera, essa semana surgiu uma polêmica ali na internet de que a Samus era pra estar em Fortnite. Você já lembra de eu cobrir isso aqui no canal há muitos anos atrás? Isso pode parecer uma notícia antiga, mas na verdade tivemos um detalhe novo sobre essa notícia agora, tá? Basicamente, cara, quando a Apple ela tava brigando ali com a Epic Games, que é quem faz Fortnite, por causa de uma treta ali na App Store, do iPhone e tudo mais, saíram na justiça vários documentos que mostravam muitas informações sobre a indústria. E uma dessas informações é que a Epic Games ela tava em contato ali com a Nintendo para poder trazer alguns personagens para Fortnite, e um desses personagens era justamente a Samus. Agora a gente tem um detalhe do porquê que isso não chegou a acontecer. Basicamente, o motivo era que a Nintendo não queria que a Samus estivesse nos Playstations, nos mobiles, no Xbox. Elas queriam que a Samus fosse um personagem exclusivo apenas para Nintendo Switch, e nas outras plataformas as pessoas vissem o personagem que a pessoa estava utilizando como um personagem genérico, né? Mas para usar e ver a Samus apenas exclusivamente no Nintendo Switch, e a Epic Games não quis isso, né? E aí isso gerou um rebuliço ali na internet, né? Porque até a própria GameXplain falou que a Nintendo matou a Samus no Fortnite por uma razão burra, né? E o motivo das pessoas estarem interpretando isso é justamente esse aqui, cara, que a skin ser visível para todo mundo podia justamente chamar a atenção para a franquia Metroid, que é uma franquia que precisa dessa atenção, vai. Metroid nunca foi uma franquia que vende números assim muito grandes igual aos outros grandes jogos da Nintendo, apesar de ser uma franquia extremamente aclamada. Então, ganhar esse marketing pode não ser ruim, mas a Nintendo, ela age de uma forma diferente do resto da indústria, cara. As franquias dela estão nos videogames dela e ela valoriza as pessoas que compram os videogames dela. Então, fora de cogitação aí essa parada da Samus aparecer em outros videogames, e as pessoas entendem isso de uma forma negativa, mas tem o outro lado da moeda também, cara. O próprio Koguma postou aqui: caras, parem de barraco, isso não é novidade nenhuma. Se não for assim, a Nintendo não faz e todo mundo sabe disso. O carro da Samus no Rocket League só é disponível no Nintendo Switch e só é visível para os jogadores que estão jogando no Switch, e ninguém morreu com isso. Então assim, a gente tem o carro da Samus no Rocket League porque o pessoal da Rocket League aceitou essas condições da Nintendo, e é muito legal eles terem feito isso, né? O problema é que a Epic Games não quis fazer, e aí ficamos sem Samus no Fortnite. O que vocês preferiam? Que tivesse a Samus no Fortnite com essas limitações, ou que não tivesse mesmo a Samus de qualquer jeito? Deixa pra mim aqui nos comentários. E pra gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, o que estamos jogando dessa semana no Nintendo Switch é o Pixel Cross Story of Seasons. Parece que os nonogramas estão num momento muito forte, e talvez você nem saiba o que é um, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês o Pixel Cross Story of Seasons. Esse aqui é um nonograma, mais conhecido nos games como Picross, que é uma franquia da Nintendo, desenvolvida normalmente pela Jupiter, e tem uma relação meio estranha ali com a Nintendo também, né? Porque é uma franquia meio que dos dois, e aí só tem Picross exclusivamente pra Nintendo, e outras empresas acabam fazendo clones com nomes parecidos, como esse, que não é Picross, é Pixel Cross. A diferença aqui é que ele tem uma temática do Story of Seasons, né? O nosso verdadeiro de essência Harvest Moon. Então o jogo ele tem músicas do Story of Seasons e uns enfeites também, tipo imagens ao fundo, esse tipo de coisa. Ele tenta até misturar mais os gameplays, te dando itens pra você plantar ao terminar uma fase, mas não pega muito não. Realmente a pegada do jogo é o puzzle, e você acaba jogando mais pelo nonograma mesmo, tá? O lado bom é que ele tem muito conteúdo, são centenas de puzzles divididas em imagens únicas, ou daqueles que você vai resolvendo um por vez e aí todos juntos formam uma única imagem. O ruim é que algumas coisas nesse jogo incomodam um pouco. O controle, por exemplo, às vezes você anda mais do que você queria, passa mais pro lado do que você queria, e tipo assim, jogar no controle é meio ruinzinho às vezes, sabe? Mas é coisa besta que você acaba notando às vezes. No geral, é um bom jogo que tem um bom custo-benefício. Se tiver algum fã aí de Story of Seasons, esse aqui pode ser um nonograma que você não tem, porque mesmo gostando, tem tantos jogos desse tipo na eShop que você nem sabe qual comprar. Então, pois bem, você pode ir lá e comprar esse aqui. Já dá pra testar que é de qualidade, tá? Vou trazer uma análise mais completa desse jogo pra vocês aqui, em breve na tier list que vai sair aqui no canal, que tá um pouco atrasada, peço perdão por isso, mas vai vir aí com nota e com a tier list pra vocês que estão acostumados com isso também, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? E pra gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, algumas rapidinhas, tá ligado? O Nintendo Live, que é aquele evento
evento que a Nintendo faz, onde as pessoas podem jogar os jogos da Nintendo e também participar ali de campeonatos e de shows e coisas legais ali que a Nintendo faz, tirar foto, é visualmente muito incrível a Nintendo Live. Eles anunciaram mais um e esse ano vai ser em Sydney. Ano passado aconteceu em Seattle, já aconteceu mais de uma vez ali em Seattle e parece que esse ano não vai acontecer novamente, tá? Tá passando agora pra Sydney, na Austrália. Quem sabe a Nintendo um dia não faz aqui, de repente no Brasil, em alguma cidade aqui no Brasil. Provavelmente faria no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ia ser um sonho realizado, com certeza a gente ia lá. Não é o único evento que a Nintendo tá participando não, tá? Lembra da CCXP no final do ano passado aqui no Brasil que a Nintendo participou? A Nintendo agora também está participando da CCXP no México, que vai acontecer agora, nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2024. Na CCXP do México, eles vão ter estações de jogos com títulos disponíveis no console Nintendo Switch e a oportunidade de conhecer Mario, Luigi, Donkey Kong e também fazer check-in numa Nintendo, que são algumas atividades que a gente vai encontrar na área de jogos da Nintendo por lá, que vai ter um stand provavelmente bem legal ali com ativações e eu vou ficar por dentro aí para conseguir imagens para poder mostrar para vocês, tá bom? Falando em evento, lembra do parque do Donkey Kong? Pois é, galera, ele ia ser lançado agora em maio, junho e a Nintendo adiou o lançamento do parque da Nintendo, que eu fico muito triste, eu queria muito ver o parque da Nintendo. Eu vou estar lá, galera, eu vou estar lá nessa época que eles adiaram, eu quase morri com essa notícia, cara. Agora vai ser no final de 2024 que eles vão lançar o parque da Nintendo. Infelizmente não vai dar pra eu trazer um vídeo pra vocês do parque do Donkey Kong, mas vai ter vídeo novo do parque da Nintendo sim. Donkey Kong Country, o mundo que estava preparado para abrir na primavera de 2024 foi alterado para o final de 2024. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado a quem estava esperando. Não te desculpo, nunca perdoarei, tô brincando. Anunciaremos a data de abertura e outros detalhes assim que forem decididos. A gente não tem nenhuma data nova ainda, tá bom? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitas notícias e muitas discussões aqui no vídeo de hoje, que é o nosso quadro de terça, quinta e sábado aqui no canal Coelho no Japão, que na verdade, cara, é um momento pra gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto que a gente ama, que são os videogames. Então, muito obrigado por estarem sempre aqui comigo. É uma delícia pra mim estar aqui sempre conversando com vocês. É um vídeo com menos edição, que a gente pode trocar essa ideia aqui, ó, olho no olho. Então, muito obrigado por estarem sempre aqui no canal às terças, quintas e sábados. E claro, os outros dias também. Eu sei que muitos de vocês têm o sininho de notificações ativados aí. Ative o sininho de notificações. Tem sido um período um pouco instável ali na agenda normal do canal, que vocês estão acostumados. Eu agradeço demais a todo mundo que ativa o sininho de notificações aí pra não perderem os vídeos que estão saindo fora da data, né? Então muito obrigado aí, galera, de coração mesmo a todos vocês. Deixa um likezão aí nesse vídeo se você curtiu, você tem o poder de fazer ele chegar a mais pessoas, é só deixar o joinha, conto com a ajuda aí de vocês e ó, clica no botãozinho branco de se inscrever aqui no canal, que ele vai se transformar com uma animaçãozinha maneira com um plim e você vai se tornar um inscrito aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado de coração, meus amigos, pelo apoio de vocês. Lembrando, os links da nordvpn.com/coelho no Japão estão aqui na descrição, não deixem de dar uma olhadinha lá, a VPN é importante. E é ser bem rápida e muito segura, tá bom? Links também dos grupos de promoção estão aqui na descrição para vocês, não deixem de estarem lá. Hoje mesmo tá rolando várias promoções muito interessantes para Nintendo Switch por lá, então, sério, quem não tá perdendo. Entra lá, tem no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, onde for mais conveniente para vocês, tá bom? E as minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC no Twitter, no TikTok e no Instagram. Vem trocar uma ideia comigo, que é sempre muito legal a gente conversar, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!